Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai destrinchar um documento institucional bem denso, mas muito fascinante, que foi publicado recentemente pela Protocolos Executivos. O título é HIC, High Individual Contributor. É um prazer estar aqui de novo, e esse documento é essencial porque ele foge totalmente daquele papo raso de inteligência artificial. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é ignorar aquela discussão superficial de como a IA ajuda a escrever e-mails mais rápido ou resumir reuniões chatas. A gente quer mapear uma transformação estrutural gigante. Uma mudança que está reescrevendo as leis da física no mundo corporativo neste exato minuto. E, bom, a melhor forma de visualizar isso é como história de bastidores que quebrou a internet nas últimas semanas, né? Nossa, essa história é bizarra. Para quem não acompanhou, um profissional lá nos Estados Unidos foi fazer uma entrevista para negociar um cargo de nível intermediário, uma posição de pleno, e exigiu um salário astronômico, tipo salário digno de CEO. O que, na velha economia, renderia a ele um aperto de mão e a porta da rua em 5 minutos. O recrutador ia rir na cara dele. Com certeza. Só que o recrutador, meio incrédulo, pediu para ele justificar. E aí entra a quebra do roteiro. O normal para pedir um salário alto assim é o candidato listar o tamanho da equipe que ele gerenciava, sabe? Eu cuidava de 100 pessoas. Sim, o peso de um executivo sempre foi medido pelo tamanho do feudo que ele comandava. O orçamento milionário, o número de liderados. Isso, o famoso headcount. Mas o cara não mostrou um organograma. Ele abriu o notebook, acessou um repositório super detalhado e mostrou tudo o que ele tinha executado nos últimos 12 meses. E o choque é que ele fez tudo de forma absolutamente solitária. O que é fascinante aqui, e é o ponto de partida da nossa análise, não é só o volume de trabalho entregue, é a quebra de uma proporção histórica. O documento aponta para isso com uma clareza que chega a ser assustadora. Explica melhor essa questão da proporção para quem está ouvindo a gente, por favor. Claro. Pensa que, desde a Revolução Industrial, a capacidade produtiva de uma empresa seguiu uma matemática bem simples. Para produzir mais, analisar mais dados ou vender mais, o caminho obrigatório era contratar mais pessoas. A hierarquia tinha que crescer junto com a capacidade de entrega, né? Exato. A inteligência artificial chegou e simplesmente fragmentou essa equação. Total. E o portfólio desse profissional provava isso. Ele mostrou para o recrutador como ele encadeava fluxos de trabalho usando IA. Sabe o que o cara fez? Ele configurou agentes autônomos que varriam os preços dos concorrentes todos os dias. Ele criou um ecossistema próprio. Sim. Aí esses dados alimentavam um modelo de linguagem que cruzava as informações com o estoque interno e gerava uma matriz SWOT automaticamente. E não para por aí. Um terceiro modelo pegava essa análise e escrevia o código de atualização para o sistema de preços sozinho. Ele fez o trabalho de pesquisa, a engenharia de dados, a análise estratégica e o código operacional. Tudo sozinho. É de cair o queixo. O argumento que ele usou na mesa com o recrutador foi simples e letal. Ele disse eu não posso custar o preço de uma única pessoa se eu entrego sozinho o resultado operacional e financeiro de um departamento inteiro. Isso nos coloca diante de um colapso métrico completo. A relação entre a capacidade de um único indivíduo e a estrutura que a empresa precisava ter para sustentar essa entrega simplesmente inverteu. Inverteu totalmente. É o que os autores destacam. O fenômeno real não é a máquina substituindo uma equipe de 10 pessoas por robôs. É a máquina permitindo que um único indivíduo acumule competências que antes exigiam a coordenação super complexa de vários especialistas. Ok, vamos desempacotar isso. Porque entender essa história é fundamental, já que ela decreta o fim de uma métrica clássica de sucesso corporativo. O mercado vai ser forçado a parar de avaliar o valor de um executivo pela quantidade de liderados. Exatamente. Surge o perfil do alto contribuidor individual, o HIC. Mas isso é um pesadelo logístico para qualquer empresa tradicional. Nossa, pensa no departamento de RH. O RH já tem dificuldade enorme para classificar um cargo híbrido. Como é que eles vão precificar e encaixar essa anomalia produtiva na folha de pagamento? É o ponto de atrito atual. O RH olha para esse sujeito e pensa, bom,
A entrega dele é equivalente a uma diretoria. Mas a cadeira disponível aqui é de analista sênior. Então a tabela só me permite pagar um valor X. E o cara, obviamente, vai recusar o valor X. Com certeza. A nova régua de valor deixa de ser a amplitude de gestão e passa a ser a capacidade de gerar resultado por unidade de custo organizacional. E o documento afirma que as empresas que entenderem essa inversão primeiro vão monopolizar os melhores talentos de um jeito inalcançável. Para ficar mais fácil de visualizar, eu estava pensando numa analogia aqui. Imagina a estrutura corporativa tradicional como uma orquestra sinfônica, bem grande. Boa, gosto dessa imagem. A gente tem dezenas de músicos. O grupo dos violinos representa os analistas de dados. Os violoncelos são o pessoal da logística. Os instrumentos de sopro são marketing. Cada pessoa toca um instrumento só, lendo a própria partitura. E esperando a sua vez de entrar na música, com o maestro ali na frente. Isso, o maestro seria o gestor. A única função dele é coordenar esses dezenas de especialistas para a música fazer sentido. Já o HI, esse cara amplificado pela IA, não é o maestro. Ele é tipo um único músico que entrou no palco carregando um sintetizador absurdo. Um sintetizador que programa e toca a sinfonia inteira, de todos os instrumentos, ao mesmo tempo. Exato. Sozinho e com uma qualidade impecável. Essa imagem do músico com o sintetizador ajuda muito a entender a concentração da produção. Mas sendo bem pragmático, ela é meio otimista demais e esconde uma falha estrutural que a pesquisa alerta. Ué, qual falha? O fato de que a festa de fim de ano da empresa vai ser super sem graça com ele sozinho estourando espumante na sala de servidores. Bom, a festa vai ser bem parada, mas o perigo real é estrutural. Na orquestra tradicional, se o violinista erra uma nota, os outros músicos ouvem. O maestro ouve, na hora. A dissonância é coletiva. Tem um feedback imediato ali. Isso. O perigo do HEC com sintetizador é que, se o algoritmo de programação tiver uma alucinação e tocar uma nota bizarra, numa frequência que ninguém entende, o músico solitário não tem com quem validar aquele som. Caramba! Ele pode destruir a harmonia inteira sem perceber que está errando. Exatamente, antes que alguém consiga impedir. Mas olha, isso me levanta uma dúvida genuína. Se um único funcionário consegue absorver a carga de 20 pessoas e reduzir o custo operacional lá no chão, qual é o problema prático? Por que a diretoria simplesmente não comemora a velocidade? Porque é aí que mora a ilusão de eficiência. O debate que está na mídia hoje foca só nisso, em velocidade e volume de entrega, a camada mais superficial do problema. Tá, e o que eles não estão vendo? Qual é o lado negativo de receber um plano de expansão em 3 horas em vez de 3 meses? O lado negativo é o que o documento chama de risco oculto. A crise surge quando esses ambientes hiperamplificados não têm uma arquitetura institucional. A capacidade técnica de executar tarefas está crescendo de forma muito rápida. Bem mais rápido do que a capacidade da empresa de absorver isso? Muito mais rápido do que as fronteiras decisórias e de validação. É um descompasso perigoso. Aqui a coisa fica realmente interessante. Para trazer outra analogia, é como se os engenheiros pegassem um motor híbrido turbo gigante de um carro de Fórmula 1 e instalassem direto no chassi de um carrinho de golfe. Perfeito. A velocidade bruta, que é a propulsão do HYC, tá lá. Tá lá. E na reta, o carrinho de golfe até parece incrível, super veloz. Mas na primeira curva, a estrutura inteira se desintegra, porque aquele chassi nunca foi desenhado para aguentar tanta força. Essa analogia ilustra super bem a fragilidade do chassi corporativo, mas tem um detalhe vital sobre a natureza da IA que a gente precisa colocar aí no carrinho. Manda. O que faltou? Num carro de Fórmula 1, independentemente do tamanho do motor, tem um piloto segurando o volante firme. No cenário corporativo mediado por agentes autônomos, a IA acaba agindo como motor e como volante ao mesmo tempo. Nossa, o AI delega partes inteiras do raciocínio e da tomada de direção para a máquina, né? Exato. O problema não é só que o chassi do carrinho de golfe vai quebrar na curva. É que ele vai quebrar enquanto vira violentamente para uma direção que a diretoria não aprovou. E isso nos joga direto no abismo da autoridade. Pensa só, se aquele profissional da nossa história inicial usa a IA para cruzar dados e propõe o corte severo de uma linha de produtos inteira, de quem é a autoridade sobre o risco dessa decisão? É uma zona cinzenta.
Porque, historicamente, quando um time de 10 pessoas levava 3 meses para montar um plano de cortes, existiam pontos de atrito naturais no processo. O famoso processo corporativo. O analista júnior mandava para o coordenador, que revisava e já achava um erro ali na base. Isso. Aí, o coordenador passava para o gerente, que questionava a premissa inteira do plano, o diretor pedia a opinião do jurídico. O próprio atrito que esse tempo gerava funcionava como um filtro de controle de qualidade. A lentidão humana era um recurso de mitigação de risco e a gente nem catalogava isso desse jeito. Esse é um núcleo do argumento central do documento. O tempo permitia a reflexão coletiva. Com a execução hiper rápida, concentrada na mão de uma pessoa só, esse atrito desapareceu por completo. Falta coerência estrutural. Tem uma citação deles que eu anotei aqui que resume bem isso. Eles dizem que ambientes operacionalmente eficientes e institucionalmente frágeis não são progresso, são risco acumulado sem nome. É a frase mais cirúrgica da análise. Se não tiver limites muito claros do que a IA pode executar e do que a instituição precisa validar formalmente, o erro vai escalar na mesma proporção da velocidade. Sabe o que me lembra? Cozinhas industriais. É como colocar o Ed Cam para ser o chefe que cria o menu super rápido com IA, o cara que compra os ingredientes, quem cozinha, e ao mesmo tempo ser o inspetor da vigilância sanitária que dá o carimbo de que a comida tá boa. E cozinhas que inspecionam a própria comida costumam causar intoxicação alimentar em massa. Com certeza. Mas aí eu te pergunto, como é que as empresas consertam esse chassi frágil na prática? Não é só assinar mais uma licença de software de segurança corporativa, né? De jeito nenhum. O texto decreta que a próxima grande crise da inteligência artificial não vai ser tecnológica, não vai faltar processamento, nem dar pau na nuvem ou no código. A próxima crise será puramente institucional. Para sustentar esse cara, esse autocontribuidor individual, qual é a solução então? A nova necessidade dominante do mercado não é mais a produtividade. Isso os modelos já comoditizaram. A necessidade vital agora é a governança. E quando a gente fala de governança, muita gente já torce o nariz pensando em burocracia pesada, sabem? Aquele comitê de quinta-feira à tarde que demora um mês para aprovar a cor de um botão no aplicativo. Mas a gente tem que redefinir esse conceito com urgência. Não estamos falando de governança como um freio de mão burocrático. É governança como uma estrutura de sustentação, tipo um esqueleto de titânio. Eles falam muito do tal do sistema de dupla chave, né? Isso, muito usado em operações de alto risco militar ou bancário. É imperativo criar critérios de separação cirúrgica. Quem opera a IA para gerar a solução rápida não pode ser a pessoa que aprova a implantação dessa solução no sistema. Entendi. Se o AIC consegue programar um aplicativo inteiro em 3 horas numa tarde, a empresa precisa de uma arquitetura paralela só para validar isso. Talvez até usando outros sistemas de IA sob comandos diferentes, só para rodar testes de estresse, procurar vulnerabilidades legais e validar a ética do código antes que ele vá para o mercado. Então, o que tudo isso significa para nossa audiência? Significa que as lideranças estão tão maravilhadas com a ferramenta que estão esquecendo o básico. Estão olhando para os relatórios de produtividade e ignorando o desenho organizacional. E a amplificação tecnológica, sem essa arquitetura de dupla chave, é só um jeito muito eficiente de escalar desorganização, errar mais rápido e bater o carro com muito mais força. Se conectarmos tudo isso ao cenário macro, qual é o alerta final do documento? O alerta é que o desafio da década não é descobrir como as pessoas produzem mais com algoritmos. O desafio é como sustentar essas empresas de pessoas amplificadas sem perder a soberania nas decisões e, mais importante, a responsabilidade final. Porque a responsabilidade civil e criminal não pode ser repassada para o ChatGPT ou qualquer outro modelo, né? Se a máquina alucina uma jurisprudência e o HI coloca isso no processo, a culpa perante o juiz é da empresa. Perfeito. A culpa nunca vai ser da rede neural. Essa clareza muda o jogo completamente. E para quem quer se posicionar bem no mercado daqui para frente, o recado é duro, mas vale ouro. O diferencial não vai ser só dominar prompt e entregar o trabalho de 10 analistas. Isso vai virar o feijão com arroz. O que vai tornar um autocontribuidor individual verdadeiramente indispensável é a capacidade dele de ajudar a empresa a criar essa arquitetura de segurança, criar os protocolos para validar o próprio trabalho que ele está gerando. E isso me leva a uma questão que
Eu acho que passa muito despercebida, mas que afeta a própria sobrevivência da empresa a longo prazo. A questão da memória corporativa. Ah, sim. O impacto do HIC na resiliência da instituição é um ponto crucial. Historicamente, se um departamento de mercado tinha 15 pessoas, o conhecimento era meio difuso, né? Estava nas conversas, nos treinamentos. Se 3 pessoas da equipe pedissem as contas, a área sofria um pouco, mas os outros 12 seguravam a estrutura e a memória continuava lá. Mas hoje, olha o indivíduo da nossa história inicial de novo. O cara que concentrou pesquisa, dados, estratégia e documentação em uma mente só. Tudo no mesmo computador. Isso gera uma situação de hiperconcentração de conhecimento. Toda a arquitetura dos prompts, os atalhos mentais que conectam a IA aos bancos da empresa, tudo mora na mente e nos arquivos daquele único funcionário. E a provocação que fica para quem está escutando a gente é pesada. O que acontece com a propriedade intelectual e com a operação da empresa se esse cara amplificado decidir pedir demissão amanhã de manhã? O risco oculto não é só a automação sem limites, é a criação de pontos únicos de falha gigantes. A memória corporativa deixa de ser institucional e vira individualizada de um jeito que a gente nunca viu. Alugar um profissional que faz o trabalho de 20 soa maravilhoso para a planilha de custos de curto prazo. Mas se esse cara desconecta um notebook e vai para o concorrente, ele não leva só o talento dele, ele leva a operação inteira. Os caminhos neurais de como a empresa funciona, concentrados em uma única cadeira. É um alerta seríssimo. Bom, e é com esse chamado à realidade sobre a urgência de repensar as fundações corporativas que a gente encerra a nossa análise de hoje. Eu queria agradecer muito a companhia de quem ficou com a gente até o fim desse papo. O prazer foi meu. O recado é claro. Não basta adotar a tecnologia, precisa construir a estrutura para ela não derrubar a casa. Muito obrigado. Falou tudo. Fica o convite para todo mundo continuar questionando as ferramentas e as estruturas ao redor. Um abraço para quem acompanhou nosso mergulho profundo de hoje e até a próxima jornada.